Olá, seja muito bem-vindo ao Coletiva da TV Unifev, o seu programa semanal de entrevistas, aqui da afiliada da TV Brasil, da região de Votuporanga. É sempre um prazer contar com a sua companhia. A minha convidada de hoje é a infectologista e professora do curso de Medicina da Unifev, Thalita Tonini de Oliveira. A Thalita, que é sempre uma parceira nossa aqui, ela já esteve conosco no início da pandemia para falar um pouco sobre a doença, né, como tudo estava acontecendo. E agora a gente fez esse convite para falar da atual situação da pandemia, né? Estamos mesmo num pós-pandemia e todos esses outros vírus que estão surgindo por aí. Então são muitas as perguntas e eu convido você a ficar conosco hoje no Coletiva. Thalita, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Thalita, a gente está mesmo no pós-pandemia, a gente pode usar realmente esse termo, porque me parece que é o OMS que decreta a pandemia ou não, né? Como é que é isso? Não, ainda a gente não está no fim da pandemia. Quem decreta realmente é a Organização Mundial de Saúde, e esse fim de pandemia a gente só vai ter quando os casos estiverem controlados, não houver mais picos de casos, e a gente considera pandemia porque a gente ainda está tendo um número alto de casos em vários países do mundo, não só numa única localidade. Então é pandêmico, né? É no mundo todo, picos isolados, a gente tem um retrocesso, de repente a gente tem um monte de picos, um monte de número de casos novamente, então a gente ainda está na pandemia. Infelizmente, né, Thalita? E aí, a gente teve, inclusive, nesse ano, aqui no Brasil, alguns picos, né, ali entre abril, maio, né? Por que essa situação ainda está acontecendo, Thalita? Se a gente acompanhar os jornais no mundo todo, o Brasil ele acompanha mais ou menos o que acontece na Europa, mais ou menos com uma diferença de 2 semanas, de duas semanas a 30 dias, né? Então, tudo que acontece na Europa, a gente pode esperar que dali um mês, mais ou menos, a gente vai ter algum problema aqui no Brasil também. Então, o que aconteceu em abril, maio desse ano, março, abril, maio, que a gente teve esse aumento de número de casos, a responsável foi a Omicron mesmo. Então, a gente começou com essa Omicron em dezembro e ela chegou no seu pico agora em abril. E a Omicron foi uma variante, né, da Covid, e a gente tem novas variantes a caminho, podemos dizer assim? Sim. O que acontece? Todo vírus, ele sofre pequenas mutações e deles vão surgindo outras variantes. Então, no caso, a Omicron, por exemplo, no Brasil hoje, a gente já tem 2 variantes da Omicron circulando no Brasil. Isso é preocupante? Toda a vigilância de variantes, ela é feita no mundo todo. Então, a gente sabe exatamente quais variantes que são mais preocupantes, que devem ser alertadas, que são variantes que mudam muito o curso da doença. Então, a gente avisa. No caso, são detalhes que muitas vezes a gente não... que muitas vezes o meio médico, o meio científico, ele não libera essa informação, porque são detalhes que não vão fazer a diferença. Tá. Né? Então, por exemplo, quando surgiu a Omicron, foi uma notícia, porque ela mudou o curso da doença. Era uma doença mais leve, mas em compensação muito mais transmissível. Então, a gente teve que avisar, falar, olha, vai vir uma variante que vai fazer isso. Que né? é diferente do que a gente estava tendo. Tá. No caso, as variantes da Omicron, elas têm a mesma característica. O que muda, às vezes, é algum sintoma. Então, como não muda a letalidade, não muda o número de óbitos, não muda a transmissão, não é uma variante importante, de importância clínica, que a gente chama. E aí não se fala muito sobre elas. E aí não se fala né? muito sobre isso. Tá. Né? Mas quando surgirem outras variantes, e podem surgir outras variantes de interesse clínico, de impacto, a gente tem que avisar. E aquela pergunta que todo mundo gostaria de te fazer, né? Nós vamos ter que conviver com essa oscilação de casos para sempre? Olha, por um bom tempo. Não sei se para sempre, eu acho que para sempre a gente não pode afirmar. Mas do mesmo jeito que a gente teve uma crise há alguns anos atrás, em 2009, em relação ao H1N1, e a gente ainda convive com o H1N1 até hoje, em algumas sazonalidades a gente tem alguns picos de H1N1 discretos, mas temos, eu acho que com a Covid vai acontecer a mesma coisa.
Talvez vai mudar o jeito de tratar, né? Vai essa mudar doença, o jeito né? da gente enxergar a doença. Da gente enxergar isso. Exatamente. Tá. Número de informações também, né? A quarentena, ela foi reduzida de 14 para 10 dias, né? Para alguns médicos, acho que estão liberando para menos até, né? Ela tende a acabar com o passar do tempo e ela pode ser, daqui a pouco, só enxergada como uma gripe, a Covid? Eu acho que a tendência é essa, né? Eu acho que a tendência é que quanto mais a gente conhece o vírus, mais a gente tem conhecimento sobre ele, porque a gente tem que lembrar que, apesar do coronavírus ser um vírus conhecido de antigamente por conta dos animais, ele não é um vírus que a gente conhecia como infecção humana. Então, é uma novidade para a ciência também. Então, quanto mais a gente conhece sobre ele, mais a gente consegue dar argumentos de, olha, agora a gente consegue diminuir o tempo de transmissão. A gente consegue determinar que o tempo de transmissão é menor. Então, a quarentena pode ser menor, não precisa ser 14 dias, pode ser 10. Já estão liberando com 7 dias usando máscara N95. Então, a gente tem algumas coisas que eu acho que a tendência é mudar. A tendência é a gente conseguir cada vez mais ter um tempo de quarentena menor. E, na realidade, eu acho que a gente vai aprender a ter um respeito maior pela doença de via aérea superior, né? Pelas gripes, pelos resfriados, porque são coisas altamente transmissíveis, mas que antigamente a gente não tinha essa preocupação de usar uma máscara, de ter um cuidado de não visitar uma pessoa doente, gripado, de não frequentar um local fechado gripado, resfriado, sendo que em outros países do mundo essa cultura já existia. Sim. Né? Na China, no Japão, tanto que a gente encontrava pessoas no aeroporto de máscara, utilizando máscara, não anda no avião sem estar com máscara, a gente achava até meio estranho, mas hoje é uma coisa normal, né? Sim. A gente tem que ter esse respeito hoje em dia com as pessoas, né? De não contaminá-las, independente com qual vírus a gente esteja. Tá. Com influenza, com Covid ou com um resfriado comum, né? E as máscaras, na sua opinião, você acha que ao longo do tempo elas ficarão só para esses casos, assim, em que a pessoa esteja com algum sintoma? Ou a gente vai continuar usando isso até quando? Não, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto da gente usar a máscara quando a gente estiver sintomático. Eu acho que a máscara ela vai acabar caindo por terra a sua obrigatoriedade. Mas eu acho que a gente vai aprender um pouquinho mais essa cultura de se utilizar a máscara em respeito ao próximo quando a gente estiver com algum sintoma respiratório. Tá. Eu acho que essa é a tendência, mas eu acredito que essa seja uma opinião muito pessoal mesmo, minha. Não tanto científica, assim. Não é possível ter uma previsão de até quando a gente terá que usar? Infelizmente, não. Eu acho que isso é muito cedo ainda para a gente dizer quanto tempo ainda a gente vai ter que usar máscara. Eu acho que nós ainda vamos passar por períodos de que é obrigatório, não deixa de ser obrigatório, agora é obrigatório de novo. Eu acho que isso vai acompanhar muito o número de casos, os picos da doença. Enquanto estivermos ainda nessa situação de pandemia, a gente vai passar muito por altos e baixos ainda. E os ambientes de trabalho também, né? Sim. Cada um tem a sua especificidade ali, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, em locais onde se colocou aquela divisória de mesas, né? Talvez isso a gente não deixe de usar mais. Né? Eu acho que não é uma coisa que nós vamos acabar desmonta essa estrutura toda. Talvez seja uma coisa que a gente vai aprender a ter, vai aprender a colocar, por exemplo, num atendente, uma divisória transparente entre o cliente e o atendente, né? Coisas que antigamente a gente não tinha essa concepção, né? Tá. Então... Virou até meme, né, Thalita, a quantidade de doenças respiratórias registradas esse ano, né? Nesse meio de ano aí, né? Isso tudo tem a ver com a pandemia? Eu acho que não tem a ver com a pandemia. Não, eu acho que são duas coisas separadas na realidade, né? Aí, se a gente parar para pensar, a gente teve um inverno mais longo esse ano, as temperaturas foram um pouco mais baixas esse ano, vide por Votuporanga, né? Que a gente teve temperaturas mais amenas num tempo maior e isso favorece que a gente tenha doenças respiratórias. Mesmo que a gente tenha usado máscara, a gente teve um favorecimento pelo clima. Então, as doenças respiratórias, elas têm essa sazonalidade mesmo. Uma outra questão também que ficou bastante forte, principalmente aqui em Votuporanga, foi a questão da dengue, né? A gente teve um alto número de casos e muitas pessoas relataram sintomas mais fortes, até estranhando que esse ano talvez os sintomas tenham sido mais fortes. Isso aconteceu realmente de fato e também podemos relacionar alguma coisa com a pandemia ou nada a ver? Então,
Também nada a ver, né? Se a gente parar para pensar, a dengue é um vírus e ela tem 4 sorotipos e nós temos circulação de determinados sorotipos por períodos. Então, se a gente parar para pensar, a última crise de dengue que o Votuporanga passou foi há 2 anos atrás. E se a gente buscar num histórico, é mais ou menos essa questão. De 2 em 2 anos, a gente sofre um pico mais grave do sorotipo circulante de dengue. Então, depende do sorotipo que está circulando, a dengue ela pode ser mais grave, ela pode ter sintomas mais importantes. Depende do sorotipo, são sintomas mais leves. E também a gente teve uma carga parasitária maior. Esse ano choveu mais. Então, se a gente vê esse ano aqui em Votuporanga, tivemos períodos de chuvas em períodos que não se costumam chover. Todas as vezes que a gente teve o período de chuva, passaram-se mais ou menos 2 semanas e a gente teve um pico de dengue. E isso está acontecendo já há alguns meses. Então, esse pico está se postergando por um tempo maior e acaba que quanto mais gente contaminada, mais chance de pessoas graves a gente tem. Realmente. Né? Então, isso está respeitando, na verdade, o ciclo da doença. Tá. Não é uma coisa incomum, mas é que agora a gente está mais atento a essas questões. Acabou que a crise na saúde juntou dengue com Covid, tudo ao mesmo tempo, e com sintoma respiratório, influenza. Então, na realidade, o caos foi instalado de novo com várias doenças ao mesmo tempo, né? Com certeza. Por conta dessa falsa ideia, vamos dizer assim, que a gente está num pós-pandemia, você acha que as pessoas estão se vacinando menos contra a Covid? Eu acho. Eu acho que as pessoas estão se vacinando menos. Eu acho que também as pessoas estão menos... eu acho que muita gente também se cansou da quantidade de informação que recebe, então acaba que não se atenta mais a essa questão da vacina. Realmente, assim, o número de casos graves diminuiu, então acho que as pessoas acabaram perdendo um pouco o medo também, então acabam não se interessando em tomar os reforços, as outras doses, acaba se vacinando menos. Eu acho que a tendência agora é a gente continuar com as campanhas, continuar mostrando a importância da vacina, continuar mostrando o impacto que ela teve, para que as pessoas tenham um incentivo de se vacinar. Mas eu sou da opinião de que cada um tem a sua concepção. Tem gente que não é a favor de vacina nenhuma, né? Tem gente que só não é a favor da vacina do Covid. Então, eu acho que a gente tem que se reavaliar, pensar melhor antes de tomar uma decisão dessa, né? De não se vacinar. Outra dúvida também, né? Os sintomas da Covid, eles estão aparentemente mais leves. Isso está acontecendo por quê? Porque o vírus enfraqueceu ou porque as pessoas se vacinaram? Qual a explicação? Na verdade, a explicação são esses 2 fatores, né? Como a gente comentou do vírus da dengue, que existem sorotipos, e a gente comentou que existem variantes da Covid. Essa variante de agora, realmente, ela é mais leve, ela é muito mais transmissível e causa sintomas mais leves. E a vacina... ela impediu com que a gente tivesse menos óbitos num momento onde a gente ainda tinha uma cepa circulando, uma cepa mais letal, junto com a Ômicron. Não estava só a Ômicron, Não né? tinha só a Ômicron quando a gente começou os esquemas vacinais, né? A outra cepa, que era a P1, que era a cepa amazônica, ela ainda estava circulando e a gente ainda tinha muitos casos de óbito. E isso, na época, quando a gente começou a vacinar os idosos, o impacto foi muito grande no número de internação de idosos. Quando a gente começou o esquema vacinal nos maiores de 90 anos, depois de 80, 70, a gente teve uma queda muito significativa do número de internação de idosos. Então, isso mostrou para nós, que estávamos ali na linha de frente, que a vacina teve um impacto muito importante no curso letal da doença, no curso de morte da doença. E a Ômicron acabou surgindo junto quando chegou a vacinação para os mais jovens. Então, deu aquela falsa impressão de que não precisamos vacinar, o vírus está mais fraco agora. E, na realidade, não é bem assim, né? A gente trocou a cepa e nada impede de uma nova cepa surgir, mais letal, que cause um número de óbitos, e aí a gente vai pegar uma população que não está vacinada. Então, a nossa preocupação com essas pessoas que não estão se vacinando é o que pode acontecer se caso surgir uma cepa mais letal, uma variante mais letal, alguma coisa que cause um impacto de morte maior. Quer dizer, é preciso continuar vigilante, continuar atento a essa questão, né? Esses casos que a gente ainda tem de mortes, eles estão ligados a comorbidades ou realmente é a falta de vacina?
Olha, a grande maioria das pessoas, eu até li alguns artigos, até de outras cidades, outros estados, que relatam que a grande maioria dos pacientes que estão morrendo hoje não tem o esquema completo de vacina, ou não estão vacinados. Mas a gente sabe que também existe a questão das comorbidades. Os pacientes portadores de comorbidades, e quais são elas, né? As mais importantes são aqueles imunossuprimidos, os portadores, por exemplo, de câncer, pessoas que usam as polifarmácias, né, medicamentos para pressão alta, para diabetes, para colesterol, que já têm vários problemas de saúde, que já convivem com várias outras comorbidades, são pessoas que têm mais risco de morte mesmo. E ainda dentro, né, de toda essa questão, esse medo que a gente ainda tem de pandemia, de vírus, na sua opinião como infectologista, né, como pesquisadora, próximo dos colegas também da área, qual é a opinião de vocês se a gente ainda corre o risco de enfrentar a curto prazo novas pandemias? Olha, pandemias a curto prazo, eu acredito, eu espero, com fé que não. Porque eu acho que a gente não tem nem estrutura, não estou falando nem de Brasil, eu acho que o mundo não tem estrutura para uma nova pandemia. Mas a gente cursa, né, com pandemias. A gente cursa, por exemplo, a pandemia do HIV, ela é presente ainda, né? O HIV ele já é uma coisa conhecida há muito tempo, mas ele está aí ainda. E o Covid veio junto com uma nova pandemia. Nada impede que a gente tenha uma nova pandemia a curto prazo. Mas isso realmente, assim, não tem como nem a gente saber. A gente espera que não, mas nunca se sabe. A gente nunca esperava o Covid, então... A varíola do macaco assustou um pouco quando começaram a falar sobre isso, né? Varíola é uma doença que a gente já falava há muitos anos, mas de repente a varíola do macaco... O que é essa doença? Ela tem alguma presença já no Brasil, Thalita? Então, ela tem e realmente assusta, porque todo mundo... Varíola, fala, meu Deus, vai começar tudo de novo, né? Mas, na realidade, a varíola do macaco, ela já é uma doença conhecida desde os anos 70. É uma coisa que o primeiro caso notificado dela foi nos anos 70. E ela é uma doença, na realidade, uma zoonose, né? Um vírus que veio do animal para o ser humano. E agora ela tem uma transmissão de pessoa a pessoa. Parecido com o Covid. Isso, mas a transmissão depende muito do contato com a lesão de pele. E o contato muito próximo, diferente do Covid, que o contato pode ser em pequenas partículas, que a gente chama de aerosol, a varíola é transmissível por gotícula, né? Então, a gente precisa estar mais próximo da pessoa para que a gente tenha esse contato. E a gente já tem caso confirmado no Brasil, sim. São casos que vieram de fora e alguns contatos dos casos que vieram de fora. A gente está tendo bastante caso na Europa. É uma doença leve, que tem sintomas leves, né? Tem as lesões de pele, características, né, de varíola, muito parecidas com as da varíola, mas com uma letalidade muito, muito menor em relação à varíola que existiu no passado, né? Essa varíola do passado, ela tinha vacina, tem vacina? Ela tem vacina, e ela foi deixada de fabricar porque ela foi erradicada. Ah, sim. Mas ela funciona para a varíola do macaco. É que agora existe um programa de reativação da fabricação dessa vacina da varíola para que a gente tenha uma vacina contra a varíola do macaco. Né? Então, agora vai começar toda uma reativação desse processo para que a gente refabrique, mas é uma coisa que está adormecida, né? Então, a gente precisa... Está engatinhando ainda. Ela, como a gente comentou, a varíola não é algo recente, né? Por que surgiu essa nova variante agora? Existem estudos já mais claros sobre isso? Não, na realidade foi aquela história, né? Foi uma exposição, começou com um paciente zero, que a gente chama, né? Um caso único e vai espalhação, né? Esse paciente teve contato com algum macaco, é isso? Teve. Que tinha esse vírus? Isso. E aí acabou que começaram os casos. H3N2 também é outro termo que a gente tem ouvido falar bastante, que é uma variante do vírus influenza, é isso? Explica melhor pra gente, qual que é a diferença da H3N2 para H1N1? Na realidade, o influenza, também como vírus, ele tem suas variantes, né? O influenza, ele é um vírus que muta mais rápido do que, por exemplo, o Covid. A gente tem uma mutação mais rápida do influenza. E o influenza... ele tem o tipo A e o tipo B. O tipo A, ele tem o subtipo H1N1 e o subtipo H3N2. Né? Então, as vacinas, por exemplo, de influenza,
elas são sempre fabricadas mediante a cepa que circulou no inverno anterior. Então, esse estudo é bem assim, projetado para que a vacina seja feita de acordo com aquela cepa que está circulando. Por isso que a gente tem que vacinar todo ano. Porque todo ano é uma cepa nova que tem na vacina. Entendi. Né? Então, por exemplo, a vacina que a gente vai receber agora no Brasil, ela vai conter essa cepa de H3N2 que circulou. Ah, mas pelo amor de Deus, né? Não tem como prever? Infelizmente não tem. Mas as vacinas que a gente usa no ano, ela tem uma proteção cruzada. Então, a gente consegue impedir que o paciente evolua para uma forma grave. Tá. Essa vacina disponível na rede municipal, ela protege contra esses dois tipos? Protege contra o influenza A, tá, o subtipo H1N1, H3N2 e o influenza B, um sorotipo, um subtipo do influenza B. E a vacina do particular, que ela é a tetravalente, a única coisa que muda é que ela tem um outro subtipo do influenza B. É isso que muda entre um e outro. Então, tanto a vacina do SUS quanto a do particular tem a mesma eficácia, tem a mesma potência para a proteção do indivíduo contra casos graves. Essa atualização da vacina, ela também foi feita do Covid? Por que a gente tem que se vacinar tão pertinho da outra, né, da outra dose? Então, essa é uma pergunta que até eu questiono às vezes, mas na realidade, o que acontece? A vacina do Covid também é uma coisa nova. Né? Então, agora a Pfizer, por exemplo, está lançando a vacina que contém o subtipo Omicron. Então, isso demora, né? A vacina da influenza, ela demorou para a gente traçar esse planejamento de todo ano fazer a sua modificação. A vacina do Covid, ela vai chegar na vacina do influenza ainda, ela vai chegar nessa mesma tecnologia. De ser anual, talvez? De ser, provavelmente, ela vai ser, provavelmente, a gente acredita que ela vai ser anual, a gente espera que ela seja anual e não de 4 em 4 meses, como a gente está vendo, mas, por enquanto, a gente tem uma vacina que confere uma imunidade eficaz por volta de 4 meses, por isso que a gente está tendo que ser revacinado de 4 em 4 meses. Tá. Essa vacina da gripe também, voltando a falar da vacina da gripe, ela é mais forte esse ano? Tipo, ela trouxe sintomas ou reações mais fortes nas pessoas que tomaram a vacina esse ano? Então, na realidade, todo mundo fala isso. Tomei vacina da gripe, peguei gripe. E não é bem assim. Na realidade, a gente pode ter um tempo de incubação do vírus e a gente pode ter uma coincidência. A pessoa se vacina contra a influenza e ela acaba manifestando um vírus que estava incubado nela, então ela manifesta os sintomas de gripe. Tá. Por conta de contato com o vírus e não por conta da vacina. A vacina ela é inativada, ela é uma vacina extremamente segura, ela é feita por partícula viral, então ela não confere doença na pessoa, ela não manifesta doença na pessoa. Thalita, a gente estava falando sobre vacinação, então, sobre a vacina em crianças, qual foi o impacto, né, do cenário da pandemia na cobertura vacinal das crianças? Vocês acham que foi bom ou foi ruim? O impacto da cobertura vacinal nas crianças é que, na realidade, muita gente deixou de vacinar as crianças das vacinas básicas. Começou por aí. Por quê? A gente não, assim, eu não entendo se é uma questão de receio, de levar a criança até a unidade de saúde, medo dela pegar alguma coisa, alguma opinião nesse sentido, ou se a pessoa realmente está se questionando sobre vacinas, no geral, né? E, então, a gente teve uma cobertura vacinal muito baixa, então está existindo uma campanha muito grande no Brasil, do governo federal, para que se leve as crianças para tomar as vacinas básicas do calendário infantil. Aqui a gente não estou nem falando de vacina do Covid na criança, mas vacinas básicas que impedem a criança de pegar poliomielite, que impedem a criança de pegar sarampo, cachumba, rubéola, tétano, que querendo ou não são doenças que muitas vezes levam a criança a óbito e são doenças que não têm tratamento, não têm cura. Se a criança adquirir, muitas vezes não tem o que fazer. Né, e podem deixar sequelas permanentes. Então, é uma questão muito preocupante para nós. Em relação à vacina do Covid, o que a gente tem visto, né? Que quanto mais cobertura vacinal a gente tem em algumas idades, o vírus ele vai se
ele vai andando, né, naquela linha. Então, você vacinou de 30 a 40 anos, você vai ter muito mais caso na faixa etária de 20 anos. Conforme a vacina foi abaixando a faixa etária, agora a gente tem as crianças mais expostas. Então, a gente está tendo muito caso de Covid em criança que tem sintomatologia leve. O problema é aquela síndrome inflamatória multissistêmica que existe na criança, que é uma síndrome de uma febre persistente, que pode deixar a criança debilitada, com tempo de internação prolongado, muitas vezes pode levar a criança a óbito. Então, a gente se preocupa com essas questões da consequência da Covid na criança, né? E não do próprio Covid em si. Então, a vacinação na criança, que é uma coisa que eu também sou favorável, e que hoje as vacinas que a gente tem para criança já se demonstraram seguras, a gente teria que também vacinar contra a Covid, né? Não só o calendário básico, mas a gente está tentando. Qual é a idade mínima da vacinação da Covid hoje? Ainda é 5 anos. 5 anos. Ainda é 5 anos. A gente está esperando, né, que baixe essa faixa etária para 3, mas ainda é 5 anos completos. Todas essas vacinas que você citou, é importante a gente destacar para o pessoal de casa que elas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde de maneira gratuita e é o ano todo? O ano todo. Então, as salas de vacina, elas funcionam o ano todo. Não precisa esperar chamamentos, né? Não precisa. Pelo contrário, né? A mãe recebe a carteirinha da criança assim quando ela nasce, né? Na carteirinha da criança mesmo, na maternidade. Ela já começa a ser vacinada assim que ela sai da barriga da mãe. E, né, e a mãe tem que dar continuidade, né? É uma responsabilidade, faz parte do cuidado da criança, né? Está no Estatuto da Criança e do Adolescente que os pais, eles têm que prover, né, a saúde da criança e o calendário infantil, ele tem que ser cumprido, né? Não de verdade, não pela Covid, não estou nem falando nisso, mas eu me preocupo muito mais, por exemplo, com a poliomielite, que a gente tem uma erradicação da poliomielite. Mas o vírus da polio, ele ainda existe e ele circula, né? Isso já foi comprovado em análise de esgoto, que o vírus, ele circula e pode matar. E pode deixar sequela, né? Permanente, sequelas motoras, né? Sim. E uma gotinha. Uma gotinha tão simples, gotinha, né? É muito simples. Olha, a gente está falando aí sobre esse impacto, né, na cobertura vacinal das crianças e eu queria agora uma análise sua sobre a pandemia e o impacto na história do nosso mundo, né? Foram 2 anos aí enfrentando, né, uma pandemia horrorosa, com muitas mortes. Na sua opinião, quais principais lições e impactos vão ficar para a gente? Eu acho que a gente aprendeu um pouco sobre educação, assim, higiene, né, educação no ambiente, o contato próximo, o que pode acarretar. Eu acho que as pessoas aprenderam a ter um pouquinho mais de respeito nesse sentido. Mas eu acho que o mundo, numa maneira geral de olhar, eu acho que ele piorou, né? Piorou em questão econômica, a gente está vivendo uma crise econômica enorme por conta desses 2 anos de pandemia. A gente está vivendo uma crise mental, né? As pessoas, elas estão doentes, mentalmente falando, muito estresse, síndrome do pânico, o próprio pós-Covid, né, que deixou as pessoas muito debilitadas, muitas vezes assim com falhas de memória, incapacitadas para exercer algumas funções laborais. Então a gente vê que assim impactou de uma forma, a gente passou por um tsunami, né? E agora a gente está tentando reconstruir devagar tudo que a onda do Covid destruiu, né? Sendo que é aquilo que a gente comentou. Estamos tentando voltar ao normal, ainda vivendo numa pandemia. Então, é muito difícil da gente conseguir isso. Bom, você enfrentou a pandemia, né, nos hospitais aqui de Votuporanga, trabalhando diretamente na linha de frente e também é professora da Unifev, né? Então, quer dizer, são 2 áreas que foram diretamente atingidas pela pandemia, educação e saúde. Começando pela educação, como é que foi para vocês, professores, passar por essa adaptação? Nossa, foi... Eu entendo, perfeito. Assim, minha carga horária de faculdade, ela não chega nem perto, por exemplo, de uma carga horária de um professor de colégio, né, de ensino fundamental, que está ali todo dia, de manhã, de tarde. Então, dar aula online é um desafio, né? Eu acho que a aula online, o fato das coisas do online em si, trouxe muita coisa legal.
Né? Hoje você pode fazer uma reunião online, você pode juntar pessoas de vários lugares, você consegue resolver as coisas com mais praticidade. As pessoas não precisam se deslocar, dependendo do lugar que elas estão. Mas aula online, né? Ainda mais no curso de medicina, que você precisa ter o contato, tato, você precisa examinar o paciente. Foi desafiador. Foi desafiador. Eu imagino. E a gente tem que colher os frutos disso agora, né? Porque esse tempo não volta mais. Você não tem como passar o aluno de novo por aquele ano e explicar tudo de novo, fazer tudo de novo. E isso não só no curso de medicina, né? Em todos os cursos. A gente sabe que tem cursos que até tem uma facilidade maior, porque são cursos mais teóricos, não tão teórico-práticos. Mas mesmo assim, né, o contato ali com o professor, você vê o professor, você está no contato com a sua sala, com seus amigos, trocar aquela ideia, conversar sobre, fazer um trabalho em grupo. Isso no online complicou muito, difícil, né? Foi muito difícil. Ainda bem que voltamos, né? A Unifev está com aulas presenciais desde o início desse ano, E né? estamos lutando para que elas não voltem a ser online, não voltem nem a ser se online. precisar. Tomara que não, né? É que assim seja. Você atuou, né, como eu comentei, diretamente na linha de frente aí da Covid, Thalita. Conta pra gente como é que foi para você e para os profissionais. Eu acho que, por mais que você nos conte, vai ser difícil a gente entender o que vocês passaram. Mas como foi para vocês superar isso tudo, né? Assim, eu acho que no começo... O que você lembra, assim, do começo, No começo, eu acho que foi muito mais aquela sensação de precisamos fazer alguma coisa urgente. Então, eu acho que a gente juntou tudo que tinha de força e a gente foi. E nós nos unimos como profissionais de saúde, não falo nem médicos, eu acho que teve um papel importantíssimo, assim, todos os profissionais, porque a gente tinha uma resistência muito grande de força de trabalho, em questão de todos os setores. Então, limpeza, nutrição, fisioterapia, não eram todos os profissionais que queriam trabalhar dentro do Covid, e respeito super essa opinião, porque você podia levar a doença para sua casa. Né? Então, tinha muita gente que tinha pessoas doentes em casa, pais idosos, filhos pequenos. Então, era um pânico, né, generalizado. Então, primeiro que nós éramos uma equipe reduzida para atender uma demanda gigantesca e muito sofrimento, porque era aquele isolamento, as famílias não viam os pacientes, você não podia deixar o acompanhante, o óbito era aquela coisa velada, né, a morte da pessoa, caixão fechado, ninguém podia ir no velório. Então, a gente viu muito sofrimento, famílias inteiras, muitas vezes, assim, despedaçadas, perdendo pai, mãe, filho, tio, vovó, tudo da mesma família. Então, era um desespero completo. Eu acho que isso foi anestesiando a gente de uma certa maneira. Quando a gente viu, já se passavam 2 anos, 1 ano e meio, na realidade, né? Quando a gente começou a ter uma baixa do número de casos, tinham se passado 1 ano e meio. E a gente estava trabalhando num ritmo que, quando a gente percebeu, tinha muito profissional com problema já psicológico, com pânico, tomando remédio para dormir, porque não conseguia dormir, porque ficava ouvindo as pessoas, o grito, o choro, o desespero. Então, a gente começou a ver que a gente tinha, assim, se esquecido em vários aspectos, né? Tinha esquecido da família, esquecido da saúde, esquecido de se cuidar, a gente não tinha tempo para mais nada, a gente só trabalhava. Então, eu acho que foi diminuindo o número de casos, a gente foi olhando melhor para essa situação, foi tentando qualificar melhor. Graças a Deus, as pessoas foram perdendo um pouco do medo, a gente começou a ter mais força de trabalho, pessoas ajudando. As medidas também foram suavizando um pouco mais, a gente conseguia... Então, as coisas foram se ajeitando devagar, mas não foi uma época fácil. Porque era, ao mesmo tempo, vocês não tinham informação sobre o vírus, né? Ao mesmo tempo, vocês tinham que lidar com ele ali. Eu imagino que E as coisas sido mudavam muito difícil. todo dia, né? Ah, sim. Toda semana, era um protocolo novo, era uma notícia nova. Agora vocês têm que fazer isso, agora vocês têm que fazer aquilo. E aquela questão toda de tratamento, de tratamento profilático, vai dar tratamento para não pegar Covid, tratamento depois que pega, era uma loucura. Eu acho assim, foi uma época muito difícil para todo mundo, né?
Quais foram os principais problemas que você acha que a pandemia escancarou na área da saúde? Eu acho que principalmente a estrutura da saúde, né? A estrutura, eu acho que até física da saúde, né? Espaço físico, leito de UTI, tecnologia, né? Respirador, ventilador mecânico, vaga de UTI, profissionais, né? Se descobriu que a gente tem um déficit de profissional, de médico intensivista, de fisioterapeuta hospitalar, que saiba comandar um ventilador mecânico, que saiba fazer uma fisioterapia respiratória. Então, a gente começou a perceber que existem profissionais, que existem demandas que a gente é deficitário, né? Estrutura física, por exemplo, você precisa fazer uma ala de isolamento. Como que você faz uma ala de isolamento? Dependendo do hospital, não tinha nem como fazer. Não estou nem falando de Votuporanga, a gente via realmente assim no noticiário, né, estruturas totalmente adaptadas, né, porque você fala, gente, não tem como construir, né? Então, acho que a gente viu muita coisa no sistema de saúde que a gente viu que era deficitário e que eu acho que o Covid trouxe de bom isso. A gente teve que fazer... Esses problemas foram corrigidos, muitas coisas foram corrigidas. Tá. Né? Existe uma tendência de que todos os leitos de UTI que foram criados para o Covid, que eles se transformem hoje em leitos de UTI para serem usados, né? Tomara que essa tendência se permaneça, né? Tá. Para que a gente tenha mais leito de UTI, porque esse sempre foi um déficit, né? Você conhece profissionais que desistiram da profissão depois da pandemia? Da profissão, conheço alguns. Conheço alguns que desistiram de ser da equipe de enfermagem, que desistiram da fisioterapia, que desistiram da medicina hospitalar, não querem mais entrar em hospital. Então, eu conheço algumas pessoas, sim, que desistiram nesse sentido. Com certeza vão ficar muitas lições, né, para você como pessoa. O que você analisa? Eu acho que eu aprendi, eu acho que eu mudei alguns valores. Eu acho que eu mudei alguns valores na questão, assim, da minha vida profissional também, né? A gente trabalha muito, às vezes esquece um pouco da família, então eu acho que eu consegui equilibrar melhor essa questão de trabalhar, trabalho é trabalho, casa é casa, família é família, também tenho filho, marido, também tenho o direito de tirar férias. Então, eu acho que a gente acaba mudando um pouquinho os valores nessas questões, assim. A gente vê que a vida é muito curta, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, a gente passa a não valorizar tanto algumas coisas, coloca valor em outras. Acho que mudou bastante coisa para mim. Essa questão da saúde mental, do equilíbrio emocional, a gente percebeu durante a pandemia que são fundamentais, né? Para os profissionais de saúde, né? Os alunos que estão se formando na medicina também, vocês hoje estão falando mais sobre a importância disso? Estamos. Eu acho que a saúde mental está sendo mais valorizada, precisa de mais valorização, com certeza. Mas a gente tem trabalhado muito a saúde mental do profissional de saúde, não só médico, mas como outros profissionais também. Porque é importante, né? A gente lida com gente todo dia e com gente que está em sofrimento. E mesmo que a gente não queira, a gente absorve esse sofrimento da pessoa. Não só do doente, mas como do seu nicho familiar, das pessoas que estão ao redor daquele paciente. Então, a gente acaba absorvendo essa energia, esse sofrimento, às vezes a angústia da gente estar ali tentando melhorar e a gente não vê a melhora do paciente, isso para nós também é angustiante. Então, como a gente acabou passando por um baque nesse sentido em relação ao Covid, eu acho que agora a gente tem que trabalhar melhor realmente a nossa saúde mental, mesmo porque a gente tem sequelas, né, disso. Bom, para finalizar, então, Thalita, estamos num momento mais suave, é isso que a gente pode trazer, mas não podemos baixar a guarda, é isso, né? Exatamente, eu acho que agora a gente pode respirar um pouquinho, acho que a gente pode organizar a casa, dá para organizar, acho que a gente pode respirar, mas a gente não pode esquecer, acho que a gente não pode ignorar. Eu acho que ainda não é o momento da gente dizer, tá tranquilo, é só uma gripe, alguma coisinha qualquer, porque a gente ainda está organizando a casa. Né? Na hora que tudo estiver organizado, tudo estiver num lugar, a gente pode dizer, agora é só uma gripe, mas por enquanto não. Ainda não.
Bom, muito obrigada, viu, Thalita, Obrigada pela sua a você. presença aqui hoje, pelo seu conhecimento. Sempre um grande prazer te receber aqui. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês aí de casa também pela companhia em mais um Coletiva da TV Unifev. Não esqueça de deixar aqui o seu recado, mande no nosso WhatsApp. Qual é o tema que você gostaria de ver abordado aqui no Coletiva? Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá!